E aí ele vai dizer também: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na verdade, aqui na terra como ela é no céu. Nós nunca paramos, talvez você nunca parou para entender esse contexto. Jesus está pedindo ao Pai que da maneira que já é no céu, que seja feito na terra. Da maneira que é feito aí no céu, que seja feito aqui na terra. A sua vontade, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Então o que Jesus está nos ensinando? A orarmos pedindo para que Deus traga o céu para a terra, para que o reino dele se estabeleça nessa terra. É isso que Jesus está nos ensinando. Muitos cristãos estão pedindo para que Jesus volte logo. É claro, o mundo é mau, o mundo está cada vez pior, mas isso vai acontecer no teu tempo. A seu tempo isso acontecerá. Agora, a recomendação, enquanto isso não acontece, não é apenas nos isentarmos de uma responsabilidade e ficarmos clamando: vem Jesus, vem Jesus. Não. O que Jesus quer é que nós oremos desta forma: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Essa é a oração que nós devemos fazer. Então, nós somos um agente do reino de Deus. A Bíblia nos diz que o reino de Deus não está nem aqui nem ali, mas está dentro de nós. Então nós precisamos propagar este reino. Jesus falava muito sobre o reino dos céus. E o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe que eu aprendi isso quando eu comecei a ouvir sobre o reino? Me ensinaram de uma forma errada, porque me falaram que o reino de Deus é o lugar para onde a gente vai quando a gente é salvo. A salvação e o reino são dois assuntos completamente diferentes. O reino de Deus, além de ser um período, além de ser um local, ele também é uma mensagem. Você sabia que tem a mensagem de salvação, que é a mensagem da graça, e a mensagem do reino? E são mensagens diferentes. Existe um só Deus e um só Senhor, existe um só Salvador, mas existem duas mensagens. A mensagem de salvação, né? Jesus morreu para nos salvar, e a mensagem que a gente prega para quem já foi salvo por Jesus. Então, como que a gente entende isso? Da seguinte maneira: pregar o evangelho de salvação, o evangelho da graça, nos salva. Agora, ensinar o evangelho aos salvos transforma. E esse evangelho que precisa ser ensinado é o evangelho que tem a ver com o reino de Deus. E qual que é o problema de muitas igrejas? As pessoas estão salvas dentro da igreja e estão ouvindo pregações acerca da salvação. Essas pessoas já foram salvas, elas precisam ouvir sobre o reino. E quais são as leis e as regras do reino de Deus, pastor? Elas estão contidas na Bíblia. Elas estão em Mateus 5, 6 e 7. Além de ser um salvo pelo sacrifício de Jesus, se você quer reinar com Cristo, como que eu faço para reinar com Cristo, pastor? As regras e as leis do reino estão em Mateus 5, 6 e 7. Se você fizer conforme está ali, você vai reinar com Cristo. E o que é reinar com Cristo, pastor Rodrigo? Bom, o reino de Deus será um período de tempo na terra. Um período de governo durante 1000 anos, aonde o Deus Pai dará o governo para o Cristo vivo, e este governo de Cristo pendurará por 1000 anos na face da terra. Governo é esse que foi estabelecido no Éden. Mas como Adão caiu, pecou, como o homem errou, Satanás foi e tomou o governo da terra do homem. E Satanás estava com a escritura da terra. Essa escritura da terra é o governo de quem tem o governo. E Satanás até então tinha esse governo. Tanto é que em Mateus 4 ele leva Jesus ao pináculo, ao alto, e mostra todos os reinos do mundo e diz: esses reinos são meus, e se você me adorar, eu darei eles para você. O governo da terra até então
estava nas mãos de Satanás. Por isso que Jesus precisou se fazer carne e habitou no meio de nós, o Cristo vivo, para tomar o governo das mãos de Satanás. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele teve o direito de tomar a escritura da terra e dizer: agora isso aqui não pertence mais a Satanás, pertence a mim. E todos aqueles que passarem pelo meu sangue, que me aceitarem como único e suficiente Salvador, vão estar debaixo desse governo. Tanto é que quando Jesus está subindo ao céu, João está dizendo que ele chorava muito. Eu chorava muito, porque vi um livro na mão direita de Deus e ninguém era digno de abrir esse livro, nem desatar os seus selos. E aí alguém disse: não chores mais, porque está chegando aqui no céu alguém que é digno de abrir o livro e desatar os selos. É o Cordeiro de Deus que morreu, derramou o teu sangue e venceu. E a Bíblia diz que Cristo pega o livro das mãos de Deus e agora ele vai desatando os 7 selos. Só que alguém uma vez me perguntou: mas Deus não era digno de abrir o livro? Não há dignidade em Deus? Não, meu querido, não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia estava querendo dizer que não competia a Deus fazer aquilo, porque aquilo era um papel do Filho. Então a dignidade nesse contexto diz respeito a funções e papel. Não era a função do Pai abrir o livro e desatar os selos. Ele estava guardando o livro para que o próprio Jesus pegasse, e ele tomou o governo das mãos de Satanás e deu ao Filho, o Cristo ressurreto. Então agora o governo está em Cristo e durante 1000 anos ele vai governar a terra, num período chamado período do reino. Preste atenção, nós já vivemos o período da lei, estamos vivendo o período da graça e vamos viver o período do reino de Deus. Logo após o período do reino, que serão 1000 anos, viveremos a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que é o reino de Deus, pastor? Falei tudo isso para te responder o que é o reino. O reino de Deus será um período de 1000 anos que Cristo governará sobre essa terra suja, podre, ok? E naquele tempo a terra estará muito mais contaminada, destruída, primeiro por causa da grande tribulação e segundo por causa da grande guerra do Amargedon. Então a terra a qual Jesus vai governar por 1000 anos será uma terra completamente devastada, uma terra completamente destruída, onde essa terra precisará ser reconstruída e regenerada. E como isso vai acontecer? Preste atenção, no livro de Amós fala que eles levarão para Jerusalém algo chamado o desejado das nações. No passado já fizeram até músicas, canções, louvores, falando que o desejado das nações é Cristo. Cristo nunca foi desejado de nação nenhuma. Inclusive, até o seu próprio povo, para quem ele veio, o rejeitou. Então, o desejado das nações não é Cristo, no contexto de Amós. O desejado das nações é o dízimo, é o dinheiro. Então, existe o dízimo antes da fundação do mundo, existe o dízimo antes da lei, existe o dízimo na lei, existe o dízimo na graça e existirá o dízimo também no tempo do milênio, porque as nações que quiserem ser restauradas e quiserem ter saúde, elas terão que levar de ano em ano o desejado das nações para Israel. Esse desejado das nações é o dízimo. E quando elas levarem o desejado das nações, as suas nações serão restauradas, porque a Bíblia fala que essa restauração será a partir das folhas da árvore da vida, que servem de saúde para as nações. Então, o que é o reino de Deus, pastor? Será um período de 1000 anos em que Cristo governará sobre essa terra e ele regerá as nações com vara de ferro. Então, a Bíblia dá uma promessa em Apocalipse 2, ao que vencer. E existem ali vários ao que vencer isso, ao que vencer aquilo, ao que vencer eu farei isso, ao que vencer eu conceberei esse direito. Então, os vencedores
serão todos aqueles que venceram este mundo, que venceram o pecado, que geraram obras de justiça na terra, que foram santos, que se guardaram e tiveram obras de justiça. Fizeram a obra de Deus, conquistaram o reino com força, com esforço. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço, à força. E todos aqueles que mostram esse esforço, trabalham, ganham almas, fazem a obra de Deus, se apoderarão dele. Então preste atenção, a salvação é para todo aquele que creu em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Aquele que confessa com a boca e crê com o coração será salvo. A salvação vem do crer. E aí a Bíblia vai dizer no livro de Efésios que não vem de nós para que nós não possamos nos gloriar, não vem das obras. Então é a graça, pela graça sois salvos. Então muitos serão salvos e muitos estão salvos, mas poucos desses salvos terão a experiência de governar com Cristo nesse período milenar, que serão os 1000 anos de governo de Cristo na terra. Então o que eu estou tentando te dizer? Nem todos os salvos reinarão com Cristo, porque para ser salvo não precisa de obras. Então se você creu, você recebeu a salvação. Agora, para reinar com Cristo, você precisa tomar o reino pela força, pelo esforço, pelo trabalho. Então entenda que salvação é uma coisa, reino de Cristo, de Deus é outra. Ser salvo é uma coisa, reinar com Cristo no período milenar, durante 1000 anos, é outra coisa. Então o que eu concluo dizendo? Muitos serão salvos, mas nem todos reinarão com Cristo. Então, quando eu descubro isso, eu não quero apenas receber a salvação. Eu quero ser salvo, mas viver uma vida a ponto de reinar com Cristo durante 1000 anos. E nós o ajudaremos a reger as nações com vara de ferro. Nós iremos a lugares onde não tem água e nós faremos ali brotar água naqueles locais na terra, quando a terra for restaurada. Isso está profeticamente revelado no livro de Isaías. Nós estaremos trabalhando ao lado de Cristo em governo, em hierarquia. Então, quando eu descubro isso, primeiro, eu recebo o governo de Cristo em vida e começo a ter uma mente de governo, e eu não sou dominado mais por nada, mas eu começo a dominar no que diz respeito a governar a minha vida, o meu casamento, a minha casa, as minhas finanças, o meu ministério, ok? E eu começo a parar de amar coisas e querer usar pessoas, porque esse é o sistema do mundo, amar coisas e usar pessoas. Mas quando eu recebo o senhorio de Cristo, o governo de Cristo em vida, eu amo pessoas e começo a governar coisas. E quando eu começo a amar pessoas, Deus começa a me dar o governo das coisas. Essa é a mensagem do reino de Deus para você que já foi salvo. Quem já foi salvo não precisa mais ouvir a mensagem de salvação, precisa progredir, ouvir a mensagem do reino, que só pode ser pregada para quem já foi salvo. Então, o período milenar é o reino de Deus, quando Cristo terá a oportunidade de governar sobre a terra durante 1000 anos, e ele vai exercer um governo vencedor, um governo maravilhoso. Nesse tempo, as pessoas que viverão nesse governo de Cristo, elas não terão doença, elas não terá guerra, ok? Não terá doença, não terá guerra, não terá pobreza, haverá saúde em todas as nações. Satanás estará amarrado para Cristo governar em paz, ok? Porque ele vai ser solto só depois desses 1000 anos. Só que aí acontece uma coisa. A Bíblia diz que quando Satanás é solto depois desse período do reino, ele volta para a terra e engana as nações como a areia do mar. Agora pensa comigo uma coisa, eu falei isso na igreja no sábado. Pensa comigo aqui, um povo na terra sendo governado pelo próprio Cristo, aprendendo, a Bíblia fala que a terra estará cheia do conhecimento de Cristo,
Muitos vão saber muito mais do que eu e você sabe acerca de Cristo, porque Ele mesmo revelará os mistérios, ok? Não haverá pobreza, não haverá doença, não haverá guerras, não haverá desigualdade, e eles viverão o governo do próprio Cristo. Eles estarão em vida, como eu e você está aqui agora. Como eu e você estamos aqui. Só que quando Satanás for... Eles não conhecerão também o poder de Satanás, que Satanás estará preso. Só que quando Satanás for solto, o que vai acontecer? A Bíblia fala que ele volta para a terra e engana muito sobre a face da terra. E a Bíblia fala que são muitos, são tantos como a areia do mar. Agora pensa comigo, as pessoas viveram sem a presença do diabo, sem fome, sem doença, sem guerras, e quando ele volta, ele ainda consegue enganar as pessoas. Cristo vai provar neste tempo que nem tudo que acontece na vida das pessoas é culpa de Satanás. Por quê? Porque nesse período, Satanás estará preso e as pessoas continuarão roubando, enganando, pecando, mentindo. Por quê? Porque o problema do homem não está apenas no inimigo, mas está na tua natureza caída e no teu coração. Então, um coração que recebe a Cristo, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem muito, se ele tem pouco, quando ele recebe o governo de Deus sobre a tua vida, a vida dele muda. Satanás estará preso, o povo continuará errando, ok? Então, para você entender que nesse período dos 1000 anos, os crentes vencedores com corpo glorificado estarão nas regiões celestiais governando a terra. Teremos o direito de vir à terra e ainda subir para a Nova Jerusalém, que estará suspensa na Jerusalém atual, porque a Nova Jerusalém não pode descer na terra até que a terra seja purificada com fogo, e isso vai acontecer lá depois do trono branco. Não quero aprofundar muito em muitos assuntos, porque é muita informação para a tua mente e você não vai absorver. Mas o que eu quero dizer é sobre o reino de Deus. Muitos agora serão salvos, mas poucos desses salvos têm obras. E só vai governar e reinar com Cristo no milênio aqueles que produzem obras de justiça na terra. Então preste atenção, por isso que a Bíblia diz assim, eis que venho sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Coroa não fala de salvação. Coroa fala de uma posição de governo no reino de Cristo, nesse período dos 1000 anos. Então, quando a Bíblia fala, guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa, não fala da salvação. Está falando de uma posição de governo, porque só pode ter coroa aquele que teve galardão. Muitos crentes na terra estão parados, anêmicos, estão desanimados, pensam só neles. Eles receberam a Cristo como Salvador. E se receberam e se realmente foram salvos, eles serão salvos, mas não terão o direito de reinar com Cristo, porque não venceram o mundo da maneira que precisavam vencer. Por isso que a Bíblia diz, ao que vencer, regerá comigo as nações com vara de ferro, sentará comigo no meu trono, como eu estou sentado no trono do meu Pai. Terá o direito de comer das folhas da árvore da vida, do fruto. Então isso é para quem vencer, não apenas para quem ser salvo. E é sobre esses assuntos poderosos e profundos que você nunca ouviu, que na profundidade da palavra nós temos ensinado as pessoas na Igreja Cristã Nacional Vida, principalmente na Escola Bíblica Mais de Deus. Na Escola Bíblica Mais de Deus. Eu me capacitei por mais de 6 anos, me formei, tenho o meu bacharel, tenho outras graduações e continuo estudando. Porque esse negócio de dar carteirada, eu estudei e eu sou bom no que eu faço, não existe. Precisamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo perece. O povo perece por falta de conhecimento das Escrituras, do que realmente a Bíblia quer dizer. E uma palavra pregada num culto público não pode ensinar pessoas. O ensinamento, o discipulado, ele é proveniente de um período apenas de sentarmos juntos como igreja para aprendermos da palavra de Deus. Então se prepare, porque nós vamos abrir gratuitamente
a Escola Bíblica Mais de Deus. Para você do nosso ministério já sabe, e para você que ainda não é do nosso ministério, você poderá ir lá toda semana, estudar conosco e aprender coisas que talvez o teu pastor não está habilitado a te ensinar. Ou você que está parado, desviado, principalmente você que está desanimado, sem igreja nenhuma, ok? Nós estaremos abrindo a nossa Escola Bíblica Mais de Deus, para que você possa aprender. Não estou te chamando para mudar de igreja nem de religião, mas para conhecer o Deus vivo e poderoso. Então o reino de Deus é um período de 1000 anos que Cristo vai reinar sobre a terra, e todo aquele que vencer e tiver obras de justiça na terra reinará com ele. Isso aí é um privilégio que não será para todo cristão, não será para todos os salvos. E quando eu falei isso para uma pessoa, ele disse assim: só se eu for salvo tá bom, então fica com a salvação. Mas você vai entender que a salvação é só a porta de entrada, não é o fim da linha. A salvação é o meio que Cristo te criou para te tirar da condenação. Depois que você é salvo, você precisa progredir no crescimento da vontade de Deus, entendendo assuntos agora para os cristãos, para você que foi salvo. Como Deus disse para Nicodemos, se você quiser ver o reino, começar a enxergar o reino, você precisa nascer de novo. Agora, se você quiser entrar no reino, tem que nascer da água e do Espírito. Então, Cristo não estava falando de salvação para Nicodemos, estava falando de reino, de reinar com Cristo. Ele estava dizendo para Nicodemos: não adianta eu falar sobre as coisas do reino se você ainda nem recebeu a salvação. Mas quando você receber a salvação, que é o nascimento, o novo nascimento, aí você vai começar a enxergar o reino. Então, o que isso ensina? Que quando você aceita Cristo e recebe o novo nascimento, é a partir daí, só a partir daí então, que você começa a enxergar o reino. Então eu estou falando aqui, e o reino de Deus está se movendo nas casas, nas famílias. Muitas pessoas estão recebendo essa palavra agora, porque ela não é proveniente de teologia, de estudo humano, ela é uma verdade bíblica que mexe conosco. E se essa palavra que eu estou falando é verdade, está mexendo com você, tem gente que fica a noite sem dormir pensando nesse entendimento da palavra de Deus. Tome posse dessas verdades bíblicas, beba desta água. Ele é a água viva que desce do céu. Cristo quer nos amadurecer, não apenas para ser salvos, mas para ter uma posição de governo com Ele no período milenar. Vamos com Ele reger as nações com vara de ferro. É profundo, é intenso, não é superficial o que eu estou falando. É maturidade no espírito. Você precisa dessa maturidade em nome de Jesus.